Seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde e Tals. Meu nome é Marcelo Santos e serei aqui o seu anfitrião. E dessa vez a gente vai trazer um tema um pouco mais comercial ainda. O tema é: cliente me deixou no vácuo, e agora? Sabe aquela venda que a coisa está rolando bem à distância, pelo WhatsApp, telefone, e-mail, e você já está se preparando para operacionalizar a implantação e de repente o cliente para de responder? Nenhum sinal. Vácuo total, como a gente diz? Pois é, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre esse tema que geralmente deixa a área comercial de cabelo em pé. Será que isso é algo que já aconteceu com você? Ser deixado no vácuo? Acho que sim. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Quem trabalha com venda à distância geralmente enfrenta esse problema. Como podemos evitar ou minimizar isto? Então, tem algumas sugestões aqui para compartilhar com vocês. É algo em construção, cada um vai poder rechear com outras coisas, retirar aquilo que na sua realidade não vale, mas eu acredito que a gente vai ter uma base aqui bem bacana. Aproveito para fazer o pedido, óbvio, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Apple, o YouTube Music, não deixe de se inscrever no nosso canal lá. Se tiver pelo YouTube, por vídeo, não deixe também de inscrever, dar o like, ativar o sininho para que você possa receber as nossas atualizações, ser notificado quando novos capítulos saírem. Então, sempre que por um motivo ou outro o cliente para de nos responder, nós carinhosamente chamamos de vácuo. O cliente nos deixou no vácuo. Quando olhamos o conceito de vácuo, temos algo na linha de vácuo é algo que é oco, é vazio, sem nada, sem conteúdo, sem matéria, etc, etc, etc. Se estamos sem resposta do cliente, sem justificativa, sem posicionamento, estamos com vazio que não conseguimos manipular, pois não tem matéria. Não tem algo que a gente possa trabalhar e manipular no bom sentido, manipular de mexer com a mão, não manipular no sentido pejorativo, que é mudar o objetivo. Como fazem em jogo, manipulam, né? Mudam o resultado. Não, aqui manipular mesmo de mexer com a mão. Ficamos sem ter recursos a não ser insistentemente chamar o cliente na linha. E aí, vamos dar uma olhada na proposta? E aí, conseguiu analisar? E aí, vamos fechar? Que acaba sendo pouco efetivo, porque esse é o última linha, né? E por incrível que pareça, uma boa quantidade dos negócios são perdidos por conta de o cliente nos deixar no vácuo. Às vezes no começo, sem dar nenhum sinal, ele dá um oi e some. Às vezes na metade, quando já está em negociação, antes mesmo de receber proposta, às vezes depois de receber a proposta e muitas vezes ainda no final, quando ele já deu ok, está na fase de documentação, some também da mesma forma. Então, se sabemos que uma boa quantidade desses negócios podem ser perdidos na ausência de retorno do cliente, precisamos aqui criar então ferramentas para, primeiro, evitar que o vácuo ocorra, ou pelo menos minimizar a presença do vácuo. Não é que a gente chama de prevenção ao vácuo. Se eu sei que ele vai ocorrer, o que eu posso fazer de tal sorte que ele não ocorra? Ocorra com menor frequência, ocorra com menor intensidade nos casos que ele vier. É a prevenção. O segundo é criar ferramenta de combate ao vácuo. Então, caso ele se faça presente, como é que eu entro em ação para revertê-lo, para botar matéria e conseguir manipular? E terceiro, selecionar quais ações podemos adotar no futuro se o cliente negar a nossa proposta. Então, primeiro, não quero que o vácuo ocorra, vou tentar trabalhar. O vácuo ocorreu, como é que eu trabalho para reverter o vácuo? E consegui reverter o vácuo, mas o cliente negou a proposta. Que é tarefas que eu consigo criar para futuro, para criar uma ancoragem, criar um gancho para eu retomar com esse cliente no futuro. Então, tendo em vista que há uma boa possibilidade, uma boa probabilidade de receber vácuo de clientes, então como
a gente pode tratar essas vendas à distância de tal forma que o vácuo ocorra com menor frequência. Selecionei algumas aqui, novamente, repito, não é um modelo fechado, é um modelo em construção. Você pode retirar aquilo que não te interessa, pode incluir coisas que faz sentido na sua vivência, no seu dia a dia e transformar no seu modelo. Então, o primeiro é o tempo de resposta, né? Com os algoritmos bombardeando cada um de nós, né? Toda vez que a gente busca alguma coisa online, a gente começa a ser bombardeado de todo lado com oferta daquele produto, daquele serviço. Se posicionar melhor na fila do cliente é um ponto super importante. Então, se eu recebo o contato do cliente, eu tenho que ter em mente que provavelmente ele deva estar recebendo também contato de vários outros com o mesmo, não com o mesmo, mas não com o mesmo produto, né? Mas na mesma linha, produto que atende a mesma necessidade. E não necessariamente plano de saúde. Se ele está procurando, daqui a pouco alguém que é cartão de desconto vai ofertar para ele, talvez alguém que é um convênio numa clínica vai ofertar para ele, porque talvez a necessidade de base dele não seja um plano de saúde, seja ter consultas e exames, né? Não dá para saber, a pessoa está procurando online. Então a ideia é se posicionar, né? Chegar rápido na fila de espera e conseguir ter um posicionamento melhor. Chegar na frente às vezes pode ser decisivo, porque se você chegou na frente e consegue ofertar uma boa condição, um bom produto que atende a necessidade daquele cliente, talvez ele não vai atender o restante da fila, ele vai mandar embora, né? E muitas vezes você recebe o vácuo já no começo, não consegue nem falar com o cliente que te procurou, porque ele já decidiu antes mesmo de você chegar. Então é importante esse tempo-resposta, assumir essa demanda o mais rápido possível. Caso você não possa assumir, você pode chamar o cliente, a maioria hoje acaba sendo atendido por alguma ferramenta de comunicação, como WhatsApp, mandar uma mensagem para o cliente. Ó, estou em reunião externa, estou em visita, não consigo te atender aqui, mas já recebi seu número, já salvei, não te preocupa, daqui a pouco eu vou fazer contato com você, assim que eu sair eu faço contato, e faça contato não, assim que puder. Inicie a conversa com ele, tranquilize o cliente, porque se o cliente não tem retorno, para ele parece que bateu na parede e voltou. Ele é que recebeu o vácuo, né? Segunda ferramenta que a gente deve usar muito é uma abordagem acolhedora. Então, estamos vivendo cada vez mais um momento em que as máquinas estão se assemelhando ao ser humano para atendimento, né? Então, qual é o trabalho? Buscar com que as máquinas, principalmente com inteligência artificial, que elas possam se parecer com humanos, inclusive na forma acolhedora. Se a pessoa responde, mas eu passei mal e agora eu estou procurando plano, você já vê respostas do tipo, espero que tenha resolvido já o seu problema, eu imagino como deve ter se sentido, que bom que você buscou a solução. Então dá para ver que é uma busca da máquina tentando humanizar o atendimento. E nós, como humanos, vira e mexe, a gente se pega de forma fria, virando máquina, né? Respondendo rápido, respondendo do jeito que dá. Então, isso é complicado. Então, fazer aquele acolhimento do obrigado por fazer contato, será um prazer atendê-lo, espero que esteja bem. Gostaria de fazer aqui algumas perguntas que serão importantes para achar a melhor solução para você, para conseguir a melhor condição para você. Então, sempre que você busca essa forma acolhedora, tem uma chance de criar um rapport ali com o cliente, um vínculo, do que você mecanizar o atendimento, né? Outra questão é como a gente acaba tendo que fazer várias perguntas para o cliente para entender o perfil. Tem CNPJ, não tem? É só para ele, é para a família, onde mora, o que busca em termos de produto, qual é a necessidade de base, tem alguma necessidade de atendimento de saúde específico ou não, já tem plano ou não para falar de portabilidade. Então tem várias coisas que precisa perguntar. Se pergunta tudo de uma vez, responde um, responde outro e não responde o restante. Se você vai respondendo um a um, às vezes fica também longo. Então pode ter sempre um reforço positivo a cada vez que o cliente responder. Obrigado por responder, isso vai ajudar bastante. Obrigado, isso aqui é imprescindível para a gente conseguir formatar a melhor proposta para você. Então ter reforços positivos ajuda também.
Terceiro, proximidade. Dizem que quanto mais próximo, maior a influência. Mas às vezes insistimos em permanecer só ali no WhatsApp, porque é mais rápido, a gente atende um volume maior, mas tem clientes que eles gostam ainda de receber uma ligação, de uma reunião por vídeo ajuda muito, atendimento presencial daqueles que atende uma região que é possível fazer esse atendimento presencial, quando não presencial, mas pelo menos por vídeo, porque aquela pessoa que está te mandando proposta vira uma pessoa mesmo, ela é materializada, né? Você consegue conversar com ela, consegue quebrar gelo, consegue fazer uma conexão, criar um rapport, para que essa pessoa, se algum momento ela te der vácuo, ela te conhecendo, talvez ela, nossa, mas ele foi tão legal, nossa, mas ele foi tão prestativo, eu tenho que pelo menos dar uma resposta para ele, então, mesmo que seja negativa, ele vai te dar a resposta. Não é que ele vai, mas aqui a ideia é aumentar a chance do vácuo não ocorrer. Então aqui tem algumas ferramentas que seriam para prevenção do vácuo. Como é que eu tento evitar que o vácuo ocorra? Novamente, como eu falei, recheie aí com as coisas que faz sentido para você. O importante é ter em mente que o vácuo pode ocorrer e se ocorrer, e como ele vai ocorrer, eu preciso já fazer algumas coisas antes. O que funciona para você? O que você geralmente faz que funciona, que percebe que consegue o retorno do cliente? Recheia, traz para cá. Né? Cria aí pega esse hambúrguer aqui, joga mais uma carninha dentro ali, joga mais um queijinho, vai fazendo o teu hambúrguer mais completo. Segunda parte é o vácuo se fazendo presente, como eu reverto o vácuo. Né? Então, eu preciso ter ferramentas para o momento que ficar o vazio, o vácuo, que eu não vou ter como manipular. Eu preciso reverter isso, preciso que o cliente volte a falar comigo para ter subsídios de tentar reverter e continuar com a venda, ou se negar a venda, pelo menos eu ter a resposta desse cliente. E aí a gente divide esse vácuo durante o processo em 4 fases. Né? Primeiro, a fase inicial, que é aquela fase em que o cliente ele responde com oi, olá, tudo bem, e para totalmente. Lembra que a gente falou lá no começo que se posicionar bem na fila, você chega na frente e às vezes ele te atende, aceita o teu produto e não atende o restante da fila? Aqui talvez você esteja na fila, chegou tarde. Mas se ocorrer isso, que ações a gente pode fazer para este que não chegou nem a responder? O segundo é o vácuo após algumas respostas. Lembra aquela sequência de perguntas que você tem que fazer para entender o perfil para poder entregar a proposta? Tem cliente que quer que você entregue a proposta sem saber o que ele precisa, quem ele é, como é que ele vai usar, o que, é que ele espera, nada, né? Ele quer o preço. E esse cliente quer o preço, não sei se ele vai fechar, né? Porque como você vai entregar valor se ele só quer preço? Então, entender o que ele precisa é importante, mas entender questões também, perguntas de situação, né? Quem ele é, onde ele está, o que ele faz, quem é o grupo familiar dele, coisas desse gênero. Então, vácuo após algumas respostas. O cliente respondeu várias perguntas, mas ainda falta algumas que impedem que você identifique o perfil e assim consiga entregar a proposta, consiga apresentar a proposta adequada. Dessa forma, o cliente some antes mesmo de conseguir apresentar o preço. Porque como você vai apresentar algo que você não sabe exatamente o que vai ser ofertado para o cliente. Terceiro é o vácuo após o preço. Nesse caso, conseguimos a abordagem completa, conseguimos todas as informações, conseguimos conversar com o cliente, conseguimos sugerir algumas coisas, informar como a gente pode atendê-lo, o que, que a gente pode fazer por ele, o que, que a gente pode melhorar na vida dele, mas não conseguimos retorno dele depois de ter apresentado a proposta. Esta é uma fase que é bem complexa, ela é bem sensível, porque parte dos clientes somem justamente após receber o preço. Fase 4. Após vencida toda a negociação, o cliente deu aceite, já começou a entregar a documentação, mas não cumpre alguma etapa da implantação. Ou não faz a entrevista de saúde, ou não assina termo de CPT, não entrega o restante da documentação, ou parte do grupo faz e parte do grupo não faz, e dá o vácuo a partir daí. Então, agora eu vou apresentar algumas ferramentas que eu julgo ser importantes também para
conter, para alterar o vácuo, né, para mudar essa questão do vácuo, pôr matéria de volta aqui na negociação e que podem fazer sentido para você. Se não fizer, descarta, inclui a que faz sentido para você. Seleciona o que faz sentido, né? Novamente, não é um modelo fechado e a ideia é que cada um possa aproveitar aquilo que faz sentido para si. O primeiro é cards de notícias. Tá? Então, criar cards de notícias com imagens, com links que sejam relevantes para aquele cliente. Então, por exemplo, o cliente mencionou que deseja engravidar. Quando você perguntou se tem alguma necessidade de saúde, não, estamos fazendo planejamento porque pretendemos engravidar o casal. Que legal, você já tem algo para ancorar. O cliente parou de responder e você tem uma notícia de uma nova maternidade que vai credenciar na tua área prestadora, manda essa notícia. Saiu essa notícia, imagino que você gostaria de recebê-la, toma a liberdade de compartilhar com você. Nesse momento você nem pede, posso compartilhar uma mensagem? Porque se o cliente não responder ou ele dizer não, você não consegue compartilhar. Você vai ter que esperar ele dar o sim para compartilhar. Então, toma a liberdade de encaminhar, porque acredito que você vai gostar de receber. Manda. Ou então um hospital já existente que é valorizado na região, que está abrindo maternidade, manda. E você cria outros cards. Como a notícia nem sempre vai ter um volume suficiente, você pode criar cards de serviços. Por exemplo, você tem um serviço que é de atividade física gratuito pela operadora, um grupo de corrida e caminhada, uma academia, um grupo de dança, qualquer coisa desse sentido, você pode ancorar com esse cliente se entender que faz sentido para ele. O que é importante? Não tem que ser bom para você, não tem que ser bom para a operadora, tem que ser valorizado para ele. Então, por isso que tem que fazer um conjunto de perguntas para conseguir selecionar coisas para ancorar, para que você possa lançar os teus cards, lançar as notícias a partir daquilo que ele te mencionou, aquilo que é importante para ele. Esse card de notícia você pode usar na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Menos na 4, porque na 4 o cliente já fechou. Né? Talvez até em alguns momentos dá para dar aceleradinha ali, mas é prioritariamente 1, 2 e 3. Segundo é a sugestão de troca de canal. Caso esteja atendendo o cliente pelo WhatsApp, está demorando, você manda de manhã, ele responde de noite, ele responde no outro dia, responde 3 dias depois, e você percebe que está muito moroso, talvez você possa sugerir para ele, prefere substituir o canal de comunicação, quer fazer por telefone, prefere fazer uma reunião para matar tudo de uma vez só por vídeo, presencial. Então, sugerir a troca de canal é bacana, porque às vezes o cliente ele está no deixa a vida me levar. Ele não gosta do WhatsApp, não gosta de responder. Talvez você manda áudio e ele odeia áudio. Né? Uma outra questão importante, posso lhe encaminhar um áudio? Pedir autorização no começo, porque tem cliente que odeia áudio, embora seja o mais comum, né? Ao conversar com ele, se você pede para substituir o canal de comunicação, talvez ele diga, prefiro por telefone. Me liga agora, me liga a tal horário, vamos fazer por vídeo. Então, isso pode auxiliar a destravar também. E ajuda tendo contato com o outro mais pessoal, embora mediado por tecnologia ainda, ele se torna mais pessoal do que só por mensagem. Então, essa ferramenta ela pode ser utilizada também para 1, 2 e 3, as 3 fases do vácuo. Abordagem de responsabilização. Sabemos que o plano de saúde é um excelente produto para pessoas e empresas e que tê-lo ativo é sinônimo de segurança. Né? Então a gente tem que explorar um pouquinho isso para o cliente também, de forma a cobrar dele um posicionamento, principalmente nas fases 3 e 4. Fase 3 ele recebeu o preço, mas não retornou. Fase 4 ele já deu aceite. Então o preço já não é mais problema. Ele só está enrolado na documentação. Então, é cobrar de uma forma educada, clara, mas até um pouco mais enérgica, no sentido de dizer, para isso rolar, depende de você também. Né? Precisamos que algumas etapas nós conseguimos cumprir por aqui, já fizemos, mas precisamos agora de você, precisamos finalizar essas etapas, precisamos seguir. Então, de alguma forma, buscar uma ancoragem para responsabilizar o cliente, porque senão parece que ele está nos fazendo um favor. E não está, a gente está entregando um produto que vai garantir a estabilidade de saúde, vai não assegurar, mas vai auxiliar nessa questão de saúde dele e da família. Pensem que em grande parte das pessoas que compram conosco, eles são empreendedores. E
praticamente a empresa gira em torno dele. Se essa pessoa ficar doente e se afastar muito tempo, a empresa tem impacto, a vida pessoal dele tem impacto e a saúde tem impacto novamente, né? A reboque. Se ele tem o plano de saúde, ele consegue prevenção em um momento de se afastar é mais rápido, mais assertivo, o negócio sofre menos, a família sofre menos e a saúde sofre menos. Então é importante essa visão para ele, que a gente depende dele também nessa etapa. Aqui, como falei, mais para a fase 3 e para a fase 4. Né? Em caso, por exemplo, de falta de documentação, às vezes você está falando, é um casal, você está falando só com uma pessoa. E daí você pode entrar com aquela, eu sei que a rotina nos engole, às vezes a gente não consegue tempo para fazer as outras coisas. Caso tenha outra pessoa na sua família ou na sua empresa que possa fornecer esses documentos e queira me passar o contato, eu posso tratar com essa outra pessoa. Então você deu uma abertura para ela que talvez nem ela pensou, ela está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Se é uma empresa e está faltando a documentação da empresa, funciona muito pedir o contato do contador. Você me autoriza a falar diretamente com o contador? Se você mandar uma mensagem para o contador, eu falo com ele e pego a documentação. Funciona bem também. Então, são formas de tentar driblar isso que para ele é uma barreira, que para você pode ser uma facilitação. Pode gerar uma facilitação. Mas é importante reforçar que é uma responsabilidade dele fornecer isso, novamente, de uma forma que você não pode levar de uma forma que ele se ofenda. Então, você tem que ter o tato para fazer isso. Outra questão que funciona super bem, principalmente, eu diria que é mais prevalente com empresas, em especial empresas mais organizadas, que é o cronograma de implantação. Então, ele funciona muito bem ao criar, primeiro, memória de reunião. Fiz uma reunião com o RH, fiz uma reunião com o financeiro, mandar um e-mail de forma simples, com o que foi tratado. Não, mas eles não usam e-mail. Não tem problema, manda no WhatsApp. Tratamos isso. As etapas são essas, os responsáveis são esses e os prazos são esses. Se a pessoa autorizar, você pode inclusive botar as etapas que são de responsabilidade dele na agenda dele. Né? Então, as minhas etapas estão aqui na minha agenda, as etapas estão na agenda dele. Até porque tem etapas, documentação é de responsabilidade dele. Então, isso ajuda também a diminuir essa ausência de retorno, porque você organizou o processo de implantação. Isso deve ser utilizado na fase 4, que é a fase já da documentação de implantação, e com empresas. Não precisa necessariamente ser uma empresa grande, pode ser até com o próprio empreendedor ali, com a família dele, mas funciona muito com empresas mais organizadas, com RH, que também tem a sua loucura do dia a dia e pode deixar isso um pouquinho para depois. Outra questão que é importante é a abordagem de desfecho, que é o chamado vai ou racha. Né? Tô tentando tô tentando outro, tô tentando tô tentando ali e não recebo retorno. E aí, nas fases 1, 2 e 3, que a coisa ainda está meio nebulosa, a 4 é diferente, né? A 4 tem que, até pode usar isso, mas o cliente já disse sim, né? Tem que tentar até o último ali, né? Então, 1, 2 e 3 é uma abordagem que serve para movimentar aquele cliente que, mesmo após o uso de diversas ferramentas, ele ainda continua no vácuo. Então, quais são os objetivos de usar esta abordagem vai ou racha? Eu vou dar os objetivos e depois vou dizer como funciona. Primeiro, tentar movimentar clientes que desejam permanecer negociando. Cara, ele está parado lá. Está lá no meu funil de vendas, parado numa etapa. Consegui movimentar ele para a próxima etapa? Show, consegui retorno dele, ele evoluiu. Beleza. Segundo, receber a confirmação do cliente que não quer seguir. Com o motivo, se possível, nós vamos falar sobre isso, porque daí eu limpo o meu funil de vendas. Não fica aquele monte de clientes lá fazendo volume. Tem não sei quantas oportunidades, metade daquelas são perdidas. Já limpa, deixa para se concentrar naquilo que efetivamente vai fazer sentido. Que é o C, que é limpar o CRM, né? Retire os casos que não vão evoluir. E quarto, D, criar pontos de ancoragem para ações futuras. Então, se a venda foi perdida agora, a gente pode dizer que não foi perdida, talvez foi protelada. Eu tenho algum gancho, alguma ancoragem que eu possa deixar para o futuro? Precisa ter organização para isso. Organização no sentido de fazer o cliente informar por que ele negou a proposta
e também organização para criar essa ancoragem para o futuro. Quais são as tarefas que eu preciso criar para o futuro, preciso instanciar para o futuro, né? Neste momento de abordagem de vai ou racha, é aquele que você faz o contato e diz o seguinte, ó, faço contato, não necessariamente com essas palavras, né, mas com esse contexto, ó, faço contato para verificar se deseja continuar a negociação ou se devemos considerar a oportunidade como perdida e dessa forma cessar novos contatos. O que você está dizendo para ele? Cara, eu tentei tudo, não está me respondendo. Então você quer continuar? Me diz por que não está conseguindo falar, às vezes foi viajar, às vezes está com problema de saúde, às vezes está com problema na empresa, e vai dizer, não, cara, pô, eu quero continuar, mas desculpa, mas eu não consigo agora, volta a falar tal data. Opa, criei um ponto de ancoragem para o futuro. Ou talvez ele diga o seguinte, pô, não quero e vou encerrar. Daí ele vai dizer, ó, não, não quero mesmo, obrigado, não deu, fechou, acabou. Então, o nome é vai ou racha justamente por isso, né? Ou ele segue, ou a gente consegue encerrar. Se o cliente responder positivamente, beleza, cria o ponto de ancoragem, ou segue imediatamente. Se ele responde negativamente, aí seria importante de alguma forma entrar com a abordagem de tentar entender o que pesou negativamente na decisão. Poderia compartilhar comigo o que pesou negativamente na sua decisão? Isso vai ser importante para melhorar o produto, melhorar a abordagem, qualquer coisa desse gênero, né? É menos efetivo eu conseguir essa segunda resposta do que conseguir a primeira. Mas se conseguir, é ótimo porque você vai ter o motivo. O motivo pode ser, fechei com a concorrência agora. Opa, fechou com a concorrência, em 6 meses eu vou fazer um contato com ele e perguntar, e aí, como é que tá na concorrência, tá legal? E quando fizer 10 meses, faltando 2 meses para a renovação do contrato dele, eu vou fazer contato novamente. Por quê? Será que a proposta ofertada, será que o concorrente ele cumpriu a promessa? Né, tem um episódio aqui que nós vamos falar que plano de saúde é uma promessa que no futuro eu vou entregar aquilo que eu estou te vendendo agora. Será que o concorrente está entregando o que promete? Talvez não. Talvez o cliente tenha pensado, que besteira que eu fiz. Então, você criando a tarefa, você consegue acompanhá-lo. Então, se você conversou com o cliente, mesmo que ele não deu resposta para você dessa segunda abordagem, mas no momento você conversou, você sabe o que é importante para ele, você pode usar os cards novamente para tentar ativar, né, no futuro. Você falou lá que gosta de atividade física, olha só, vai ter aqui uma corrida que a operadora é patrocinadora. Olha que legal, se você tiver até de repente como bonificar alguns clientes, está aí um cliente que é potencial para isso, porque manifestou que faz corrida de rua. Então, esses são os pontos de ancoragem, só que precisa estar organizado para conseguir aproveitar essas oportunidades. E por último, tem uma questão que é muito simples. Ela é simples demais, às vezes, assim, quando você olha para ela, mas que dá um efeito bem bacana, que é pedir o registro de contato. Então, como é que funciona? O cliente respondeu que não quer o plano, te deu motivo, ou não deu motivo, você também pode entrar com isso, que é agradecer ele pelo tempo, pela paciência, por todas as informações e pedir para que ele registre o seu contato com o nome da tua operadora de saúde, caso ele precise ativar no futuro. Porque o que a gente percebe? Que grande parte dos clientes não registra o nosso contato, ele continua falando com a gente, porque a gente chama ele não precisa nem localizar. E quando encerra essa negociação, ele não salvou teu contato, quando ele vai te buscar no futuro, ele não te acha. Ele tem que buscar canais de comunicação e não necessariamente ele acha canal de comunicação que cai para você. Às vezes cai na tua operadora, mas cai com outro consultor. Às vezes cai em outra operadora. Às vezes cai num pirata que está por aí vendendo, fingindo ser da tua bandeira. Ele cai num golpe. Então, qual é a forma de evitar isso? De ancorar isso para o futuro? Salva meu contato. Se precisar, fala comigo novamente. E às vezes eu faço isso, eu olho a fotinho do cliente e não está lá ainda, né? Porque ele tem lá configurado no WhatsApp que a foto só aparece para aquele que ele está em salvo no cadastro. E daí depois de eu pedir isso, eu vejo que a foto aparece. Então, opa, gol, deu certo.
ele salvou. Se ele vai me acionar no futuro, aí é outra situação. Mas eu trabalhei para que aquilo ocorra. Se a gente está falando que estatisticamente a gente precisa aumentar o volume do funil para ter resultado, aqui é a mesma coisa. Eu preciso aumentar o volume de clientes que me conheçam para que no momento que ele precise, ele me acione. Então, aqui são algumas ações simples, mas pensadas para que funcionem numa estrutura: prevenção de vácuo, tratamento do vácuo e criação de ações futuras. Então, eles têm uma lógica que você pode ir recheando, tirando, incluindo, da forma que faça sentido para você, testando, né, testando o que a gente está ofertando aqui, testando coisas suas, né. O importante é que o vácuo fique visível, que a gente saiba que ele existe. E que sempre que a gente perca uma venda, que a gente se indigne de perder essa venda. Indignar no sentido, o que faltou eu fazer para que esse cliente se torne meu cliente, esse prospect se torne meu cliente, né? Então essas ferramentas buscam minimizar esse impacto da perda. Não podemos tornar a perda banal. A gente tem que sempre pensar estratégias, ferramentas que façam sentido para esse tipo de situação. Então, espero que tenha feito sentido para você isso. Frisando, recheie isso, organize, faça crescer e espero que ajude a você, assim como me ajuda e ajuda a minha equipe no dia a dia. Obrigado, espero vê-lo aqui no próximo episódio e até!